Olá, pessoal! Está começando mais um Radar Tech Games, o podcast que reúne as notícias mais importantes da indústria dos videogames. E nesta semana tivemos acontecimentos que podem mudar o rumo do mercado. Nos próximos anos, a Microsoft enfrenta uma das maiores crises da história do Xbox. A Rockstar finalmente abriu a campanha de marketing de GTA 6. A Capcom segue vivendo sua melhor fase em décadas. A Sony prepara novos projetos para PlayStation 5. A Unreal Engine entra numa nova era com inteligência artificial. E ainda vamos falar sobre Bloodborne a 120 FPS, Roblox, Nintendo Switch 2, SSDs absurdamente caros, hardware para PC, portáteis e muito mais. Então aumenta o volume porque este é um dos episódios mais importantes do ano. A maior crise da história do Xbox. Quando falamos em Xbox hoje, estamos falando de uma empresa muito diferente daquela que lançou Xbox original em 2001. Nos últimos anos, a Microsoft investiu dezenas de bilhões de dólares em aquisições. Entre elas, Bethesda, 7,5 bilhões de dólares americanos. Activision Blizzard, aproximadamente 69 bilhões de dólares americanos. Somando tudo, a empresa gastou mais de 80 bilhões de dólares americanos para expandir sua presença nos games. Mas agora começam a surgir sinais de que a conta chegou. Nesta semana, diversos relatórios apontaram que a Microsoft estaria estudando o encerramento ou separação de estúdios importantes como Ninja Theory, Compulsion Games, Double Fine. Os relatos indicam que algumas equipes tentam negociar independência para evitar o fechamento definitivo. Caso aconteça, seria uma das maiores reestruturações já vistas na indústria dos videogames. Vale lembrar que a Ninja Theory é responsável por Hellblade, Hellblade 2, Project Mara. Já a Compulsion ficou conhecida por We Happy Few, South of Midnight e a Double Fine por Psychonauts. Psychonauts 2. A situação se torna ainda mais preocupante quando lembramos que a Microsoft já realizou cortes significativos em 2024 e 2025. O sentimento entre muitos desenvolvedores é de incerteza. Alguns analistas acreditam que o Xbox está abandonando gradualmente a estratégia tradicional de consoles para se tornar uma plataforma focada em serviços. O Xbox vai virar apenas uma marca. A discussão ganhou força após declarações recentes de executivos e ex-executivos da indústria. O ex-chefe da PlayStation, Shuhei Yoshida, afirmou que muitos profissionais ainda não conseguem entender completamente qual é a estratégia da Microsoft para o Xbox. Hoje a empresa publica seus jogos no Xbox, no PC, na nuvem e cada vez mais no PlayStation. O exemplo mais simbólico disso é Halo. Relatórios recentes indicam que novos produtos ligados à franquia vêm registrando forte interesse entre usuários de PlayStation. Algo que seria considerado impossível poucos anos atrás. A grande pergunta é: o futuro do Xbox será vender consoles ou vender assinaturas? GTA 6 finalmente entra em modo de lançamento. Depois de anos de especulação, a Rockstar iniciou oficialmente uma nova fase de divulgação de GTA 6. A empresa revelou a capa oficial do jogo e confirmou que as pré-vendas começam em 25 de junho de 2026, 2026. O lançamento continua previsto para 19 de novembro de 2026. A expectativa é gigantesca. Analistas estimam que GTA 6 pode quebrar todos os recordes da indústria. Muitos acreditam que o título poderá arrecadar bilhões de dólares apenas nas primeiras semanas. O interesse é tão grande que alguns especialistas já discutem um possível impacto em toda a indústria de entretenimento. Estamos falando de uma franquia que já vendeu centenas de milhões de unidades ao longo de sua história. Enquanto isso, GTA V continua recebendo suporte e atualizações, mesmo após mais de uma década de mercado. Pouquíssimos jogos conseguem manter relevância por tanto tempo. Capcom, a empresa mais consistente dos últimos anos. Se existe uma empresa que vive uma fase quase perfeita em 2026, essa empresa é a Capcom. A companhia confirmou presença na Gamescom 2026, que acontece entre os dias 26 e 30 de agosto em Colônia, Alemanha. Os jogos confirmados incluem Onimusha, Way of the Sword, Mega Man Dual Override, Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen. Além disso, vários desses títulos terão versões jogáveis para o público.
Onimusha está de volta. Onimusha, Way of the Sword, representa o retorno da franquia principal após 2 décadas. O protagonista será Miyamoto Musashi. O jogo se passa em uma versão sobrenatural de Kyoto. A Capcom afirma que o combate foi modernizado, mas sem abandonar a identidade clássica da série. O lançamento está previsto para setembro de 2026. Devil May Cry e Resident Evil continuam gigantes. A Capcom também revelou novos números impressionantes. Devil May Cry 5 segue vendendo fortemente mesmo 7 anos após o lançamento. Resident Evil continua sendo uma das franquias mais lucrativas do planeta. Poucas empresas conseguem manter tantas propriedades intelectuais relevantes ao mesmo tempo. PlayStation e o futuro da Sony. Enquanto o Xbox enfrenta turbulências, a Sony parece viver um momento mais estável. Mas isso não significa ausência de desafios. Rumores indicam que novos projetos internos estão sendo reavaliados. Ao mesmo tempo, a Housemarque, criadora de Returnal, triplicou seu tamanho. Isso mostra que a Sony continua investindo pesado em determinados estúdios estratégicos. God of War, Lao Fei. Um dos rumores mais comentados da semana envolve um possível spin-off de God of War. Desta vez, focado em Lao Fei. Para quem não lembra, Lao Fei é a mãe de Atreus, também conhecida como Fei. A personagem teve papel central nos eventos da saga nórdica. Se confirmado, seria uma oportunidade para explorar eventos anteriores à jornada de Kratos. Patente do controle do PS6. Outro assunto curioso. A Sony registrou uma nova patente ligada a controles para futuras plataformas. Patentes não garantem produtos reais, mas costumam indicar caminhos de pesquisa para a próxima geração. O PlayStation 6 já está claramente em fase inicial de planejamento. Bloodborne a 120 FPS. Bloodborne voltou aos holofotes. Modders conseguiram fazer o jogo rodar no P5 com 120 FPS, resoluções muito superiores, melhor estabilidade, menor tempo de resposta. O feito reacendeu uma pergunta que acompanha a comunidade há anos. Por que a Sony ainda não lançou um remaster oficial? Bloodborne foi lançado originalmente em março de 2015. Mesmo após 11 anos, continua sendo um dos exclusivos mais pedidos da história do PlayStation. A inteligência artificial está redefinindo o desenvolvimento. Ferramentas baseadas em IA começaram a ser integradas aos pipelines de produção de jogos. Modelos como Claude e Gemini estão sendo testados para criação de diálogos, automação de tarefas, geração de conteúdo, testes internos, documentação. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre custos. Empresas do setor de tecnologia já começam a questionar se os investimentos bilionários em IA realmente gerarão retorno proporcional. A indústria dos games pode ser um dos maiores laboratórios para responder essa pergunta. Unreal Engine 5.8. A Epic lançou oficialmente a Unreal Engine 5.8. Entre os destaques, melhor desempenho, novas tecnologias de iluminação, otimizações para consoles, melhor suporte ao Nintendo Switch 2, ferramentas avançadas para desenvolvedores. A Unreal continua sendo uma das engines mais importantes da indústria. SSD de quase $3.000 americanos. A SanDisk chamou atenção ao anunciar um SSD de 8 TB voltado para PlayStation 5. O preço chamou mais atenção que a capacidade. Dependendo do mercado, o valor pode ultrapassar o equivalente a vários consoles PS5. É claramente um produto para entusiastas extremos. TSMC quer usar vidro nos chips. A maior fabricante de semicondutores do planeta estuda novas técnicas de empacotamento utilizando vidro. O objetivo é reduzir consumo energético, melhorar dissipação térmica, aumentar desempenho. Se funcionar, poderá influenciar futuras gerações de CPUs e GPUs. Nintendo. A Nintendo continua expandindo o ecossistema do Switch 2. Novas atualizações de firmware trouxeram mudanças na eShop, PIN de segurança, melhorias gerais do sistema. Além disso, o Nintendo Switch Online segue crescendo como um dos serviços mais importantes da empresa. Notícias rápidas. Roblox começa a implementar novas regras para menores de 16 anos no Brasil. Netflix prepara jogo oficial da Copa do Mundo de 2026. SteamOS continua chegando a novos dispositivos. Half-Life foi executado em um Nokia N95. Monster Hunter World ultrapassa novos marcos históricos de vendas. E a cria divisão focada em publicidade dentro dos jogos. Justiça avança contra sistemas de loot boxes.
Persona 4 Revival recebe novo elenco de dubladores. Final Fantasy Tactics ganha novidades para o relançamento. E chegamos ao fim de mais um Radar Tech Games. Esta semana mostrou duas realidades muito diferentes. De um lado temos uma Capcom em expansão, GTA 6, dominando as manchetes e novas tecnologias transformando o desenvolvimento. Do outro, vemos um Xbox enfrentando talvez o momento mais delicado de sua história. O que acontecer nos próximos meses pode definir o futuro da marca pelos próximos 10 anos. Agora queremos saber sua opinião. O Xbox está apenas se reorganizando? Ou estamos vendo o começo de uma transformação definitiva da plataforma? Deixe seu comentário, compartilhe este episódio e siga o podcast para acompanhar tudo o que acontece no universo dos games. Até o próximo Radar Tech Games.